Oi, gente, uma ótima tarde para você. Estamos aqui com mais um episódio do TechStation, né? Que bacana. Seja bem-vinda aqui ao canal da Jovem Pan 88,7 FM Blumenau. Eu sou Tamara Caroline, jornalista, e hoje vou bater um papo sobre tecnologia, claro, com o nosso querido convidado de hoje, que a gente já vai apresentar aqui para você. Mas antes quero pedir para você se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, dá aquele joia super especial que nos ajuda muito, e durante o nosso bate-papo você pode ir interagindo, pode deixando aí os seus comentários, suas perguntas, que a gente fica bem feliz com a sua interação, tá? Hoje eu estou recebendo o Ranier Thom. Ele é professor universitário e é especialista em games. Isso mesmo. Tudo bom, Ranier? Bem-vindo. Bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês, de poder tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação à tecnologia. E são muitas. Se prepare. Tranquilo. Ô, Ranier, qual é a tua maior paixão no mundo da tecnologia? Então, desde pequeno, de quando eu tinha 6, 7, 8 anos, eu sempre joguei muito no computador. Né? Eu sempre queria, poxa, um dia eu vou querer fazer um jogo, um dia eu vou querer trabalhar com isso. E desde sempre foi tanto a questão de jogos, quanto ensinar tecnologia. Certo. Né? Então, hoje em dia eu consigo casar as duas coisas, mas, sem sombra de dúvida, um dos motivos de eu ter me formado em tecnologia foi isso. Gente, né? que bacana. Essa tua fala me lembra muito um comercial que a gente fez uma vez aqui pra rádio, inclusive da ProWay, que falava assim: você nunca mais vai querer tirar o seu filho da frente do computador. Ai, filho, tá demais no computador e tal. Cara, mas é que tem muito a ver com o que ele realmente tá explorando ali, né? Exatamente. Não é só o fato de estar na frente do computador. E olha só, tu falou que o teu sonho era trabalhar, né, desenvolver essa área de games, e hoje tu faz isso, né? Exatamente. Claro, o caminho até chegar é um pouco meio chatinho, porque aqui no Brasil não tem tanto incentivo para isso, né? Mas ainda assim, desde pequeno, e conversando com um amigo, e trocando ideia, e conhecendo gente de fora, e foi, finalmente consegui chegar em um ponto assim, não, é isso aqui eu quero. Também, desde pequeno, eu sempre quis ser professor também. Olha só. Aí deu pra casar hoje em dia as duas coisas, né? Realmente. Dá tempo, pelo menos. Tu tens a didática, né? Isso é muito bom, porque tu tem o conhecimento e consegue passar adiante, né? Eu espero que os alunos entendam. Ô, Ranier, eu quero te perguntar, a gente tem uma pauta bem legal aqui pra gente entender um pouquinho mais sobre a carreira dev, né? E como é que funciona os níveis mais avançados da profissão. Mas pegando ainda esse teu gancho da tecnologia direcionada em games, né? Tu falou que não temos tanto incentivo no Brasil. Fala um pouquinho dessa falta de incentivo, o que falta pra gente melhorar, pra gente ser mais avançado nesse sentido. E quais são os lugares do mundo que estão mais avançados? Então, aqui na parte de games, o Brasil ele nunca foi muito bem visto como um mercado que exporta jogos, né? Então, acontece muito de desenvolvedores locais se formam, crescem e eles vão trabalhar para fora, né? Tanto um dos jogos ano retrasado, na verdade, que ganhou como o melhor jogo da maior premiação que tem, mais de 60% são devs brasileiros. Olha só. Né? Então, mas o Brasil em si, exportar jogos, a gente não tinha leis que favoreciam muito isso, ou programas que favoreciam muito isso. Esse ano, se eu não duvido, um tempo atrás foi sancionado uma lei que conseguia trazer um padrão de criação de jogos, essas coisas assim. E também o mercado não é muito atrativo para empresas, né? A gente vê aqui na nossa região do Vale, é muito mais empresa que trabalha com o mundo business, com a questão de negócios, escritório. Então, nunca foi muito, como eu posso dizer, um mercado muito que abraçava, né? Então, a gente tem esse problema, tem toda a questão, né? Jogos é para criança, jogos é para jovem. Não é bem assim. Né? Hoje em dia é um dos mercados de entretenimento que mais gera lucro. Ele gera até mais lucro que uma Netflix da vida, por exemplo, com série. Né? É uma coisa absurda, assim. Então... e hoje o mundo do game, é bem como você falou, explora muito mais do que a gente possa imaginar, né? Porque, assim, quem gosta... Cara, mergulha profundamente nesse universo. Exatamente. E tem hoje plataformas que você pode alugar os jogos, né? Que você tem acesso a muitos jogos. Isso. A gente pode, hoje em dia, tanto comprar um jogo, né? Então eu posso lá chegar, comprar o jogo tanto físico ou digital, pra eu ter somente na nuvem, né? Ali ele tá salvo pra eu poder baixar a hora que eu quiser. Ou eu posso pagar um serviço de assinatura. Certo. Né? Como tem, por exemplo,
esses serviços de streaming, né? Aham. Tem também de jogos. Então eu pago Sim. uma assinatura pra jogar jogos, X jogos por mês, por exemplo. Que interessante. Agora, a chegada desse tipo de plataforma Uhum. é visto como algo positivo ou é ruim para quem hoje tem que desenvolver os jogos? Então, é muito da visão do microdesenvolvedor para as grandes empresas, né? Para as grandes empresas é só mais uma porta de entrada para elas, Aham. né? Para o pequeno desenvolvedor ainda é um pouco difícil porque eles não conseguem ter um acesso 100% ali dentro, Ah, perfeito. né? E querendo ou não, a renda que eles ganham por estar colocando o jogo ali dentro não é tão grande quanto vender uma unidade separada, Uhum. né? Então, não abraça muito, mas ainda assim, querendo ou não, expande mais e por exemplo, ao invés de alguém pagar valores altíssimos em jogos, eles pagam uma assinatura e tem o dinheiro reserva para pagar jogos um pouco mais barato de empresas menores, né? Então, querendo ou não, acaba dando uma balanceada legal no mercado também. Certo. Muito bem, meu querido. E aí, você nesse universo de games, o que você faz tudo hoje? Então, hoje minha principal função, eu sou diretor criativo. Aham. Então, é tirar tudo que eu quero, tudo que eu penso da minha cabeça junto com a equipe. Claro, né? Tem toda a equipe, que sem a equipe isso não funciona, mas é fazer tudo funcionar, né? Claro, às vezes eu coloco um pouco a mão na massa pra desenvolver, dou pitaco em algumas coisas, que é o que eu gosto de fazer, né? Mas, basicamente, a minha função é trabalhar com toda a parte criativa, Aham. né? Então, desde eu trabalho um pouco na parte do design do jogo, design de fase, de personagem, entender a história por trás do jogo. Então, é meio que... é um pouco de tudo. E fala né? pra gente, realmente se cria do zero ou se copia um pouco de cada coisa, se inspira em algo que já existe? Eu acho que é muito disso também, né? Então, sim, a gente tem um pouquinho de cada, né? Tem muita coisa agora nos jogos que a gente tá desenvolvendo, que vai lançar só daqui a 3, 4 anos, né? Espero. Eu não te perguntei onde que tu é diretor criativo. Então, é uma startup lá em Floripa, Ótimo. né? Só que a gente ainda não se lançou oficialmente como um estúdio de jogos. Uhum. Né? A A gente gente trabalha de faz Blumenau? Isso, aham. Certo. Então, ali dentro, né, a gente acaba pegando um pouco de... Eu, por ser muito fã de jogos em geral, eu pego um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, eu coloco algumas coisas que eu gostava em jogos, né? A gente tem, mais querendo ou não, muita coisa, a gente acaba sendo obrigado a criar do zero também. Do zero. Né? Até porque é o nosso gostinho ali, pessoal, que está sendo colocado, né? Justamente. E aí, como é que é esse processo de criar do zero, Ranieri? Então, Porque assim, tem muito, claro, do nosso gosto, ok, né? E tu já é uma pessoa que tá envolvida, que tu consome jogos, né? Mas como é que a gente cria algo que realmente seja interessante pra maioria? Tu foca em algum público, tu dá uma olhada no que é tendência, como é que funciona isso? Então, tem uma coisa no mundo de jogos que é interessante, que quando uma empresa... Isso aconteceu várias vezes já, né? Quem consome bastante, tem o costume de consumir. Quando um jogo ele é feito para tentar atingir o máximo de público possível, não consegue atingir esse máximo de público, né? Porque às vezes tem jogadores que preferem mais jogos competitivos, jogos que tenham uma história mais interessante, jogos que sejam mais calmos de ser jogados. Então, o gênero ele pode variar bastante. Então, se a gente tenta abranger muitos públicos ao mesmo tempo, o produto final nunca fica tão bom para esses públicos. Certo, nunca fica tão atrativo, né? Exato. Então, a gente sempre trabalha com os gêneros de jogos. Bacana. Né? Então, como filmes têm gênero, séries têm gênero, livros têm gênero também, jogos também tem. Né? Então, a gente escolhe o gênero, escolhe uma identidade visual e trabalha em cima disso. Mas tem um gênero hoje que é o mais forte, que ainda assim é o mais vendido, é o que mais é procurado? Seria, hoje em dia, dá pra se dizer, depois de 2016, 2017, ali, desde então, é o gênero competitivo. Competitivo. O competitivo. Hoje, Mas sem por sombra de quê? dúvida. Hoje é porque ele dá grana? Dá pra ganhar uma graninha com ele ou não? Então, Ou é mais por perfil de pessoas mesmo? eu acho que é muito mais pelo perfil. Por quê? Claro, tem pessoas que ganham dinheiro. Hoje em dia é o tipo de jogo que dá dinheiro para as pessoas, né? Só que é pros times. Então, existe os times, as pessoas
elas torcem. A mesma febre, por exemplo, que as pessoas têm por futebol aqui no Brasil, tem pessoas que têm por times de jogos também, né? É uma coisa isso, assim, né? tem finais de jogos que eles enchem estádios, Caraca, e é uma coisa absurda, assim. É verdade. Tô lembrando de um evento agora, é verdade. Então, e também, hoje em dia eu percebo muito que antigamente as pessoas tinham tempo pra sentar na cadeira, iniciar um jogo, jogar com calma, aproveitar. Hoje em dia trabalhou o dia inteiro. Chega em casa e estuda, ou fica com a família, ou sei lá, faz alguma coisa. Quando senta pra jogar, quer jogar um jogo de 30, 40 minutos. Esses jogos competitivos trazem, né, essas pequenas partidas, que é o que eles chamam, Certo. né, em diversos jogos, traz Essa possibilidade, né? De tu não precisar investir tanto tempo assim. Né? Né? Perfeito. Muito bem, qual é o teu jogo favorito? Pode dizer ou não? Se Pode. compromete? Não, posso dizer. Hoje em dia, o meu jogo preferido é World of Warcraft. O jogo que tá aí... É um joguinho velho, tá aí no mercado, já tem seus 20 anos, né? Então, jogo ele já tem um bom tempo. Às vezes eu volto, jogo um pouquinho mais, mas é isso aí. Ô, Kelvin, se liga. Conhece o jogo que ele acabou de falar? Que jogo é esse, gente? Pelo amor de Deus. Fale pra essa menina que não entende nada de jogo. Não, nada de jogo. Super Mario, né? Ah, sim, Super Quem não Mario entende clássico, Super Mario, com certeza, Mortal com certeza. Kombat, né? Quem é que nunca jogou? Exatamente. Já assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. Imagina eu jogar Senhor dos Anéis. Nesse É mais ou menos isso. É claro, é um pouco mais, mas é bem essa pegada, né? Certo. Tipo, é um universo igual, são personagens parecidos, é meio que pega ali essa linha, né? E o que tu gosta mais nesse jogo? O que me prende mais no Isso, jogo... o que te prende? Essa era a minha pergunta. Geralmente é a história do jogo, né? Dá pra se dizer um pouco que a jogabilidade, mas se a história do jogo é boa, ali eu já vou emergir, o gráfico sendo bom, sendo ruim, Legal. né? Sendo um jogo bonito ou não, se a história me prende, se os personagens, eles são legais, eu tô jogando. Bacana. Ô, Raniero, eu quero aproveitar também a tua experiência e te perguntar, o que é esse negócio que hoje em dia o rapaz fica lá jogando e tá ganhando grana? E as pessoas não acreditam, mas tá. Isso realmente é uma coisa viável hoje em dia? É uma coisa viável, né? Não vou dizer que talvez aqui no Brasil seja algo, tipo, eu tenho certeza que se o meu filho se entrar pra jogar, ele vai ganhar dinheiro, né? Mas sim, a gente tem jogos hoje em dia que trabalham muito no conceito da Web3, né? Que é com as criptomoedas, que trabalha e jogos que tu consegue ter uma renda financeira. Não é uma renda, né? Mas tu consegue tirar um pouco de dinheiro do jogo. Tem jogo que tu consegue vender produtos que tu ganha para outros jogadores. Tu pode criar conteúdo para TikTok, YouTube, né? Pro Instagram sobre o jogo. Então, dá pra se dizer que seria mais ou menos nessa fórmula, né? Como as pessoas conseguem tirar dinheiro jogando hoje em dia. Entendi. Meu Deus, quem diria, né, Kelvin? E tem muita gente fazendo isso, tá? Mais do que a gente imagina. Pior que é. Bom, dei uma, assim, breve mudada na pauta, né? Que era Tranquilo. pra seguir com o Ranier aqui, porque, na verdade, a gente queria muito saber de ti também, pelo teu conhecimento, né, Ranier? Mas eu te agradeço que tu trouxe essa vivência de jogos. Fica pra uma outra oportunidade de a gente explorar um pouco mais. Claro, com certeza. Já que tu também conhece tanto, né? Mas, pra fechar, assim, de vez esse tema, o que tu diria pra quem... Pra esses jovens, né, que gostam realmente dessa área... Tem como, sim, explorar esse mercado? Vale a pena? Tem mercado, talvez não só aqui na nossa região, em outros polos, em outras regiões? Tem. Deu pra ver que de 2 anos pra cá, né, eu tinha falado que o mercado do Brasil não abraça tanto. Aos poucos ele tá abraçando mais. Tem criadores de conteúdo grandes que falam e que criam e trabalham em cima disso também, né? De expandir a criação de jogos dentro do Brasil, para o Brasil e para o mundo, né? E não só exportar profissionais. Jogos que a gente cria pra gente mesmo, né? Tem sim, tem hoje em dia faculdades pra isso, né? Mas é aquela coisa, é estudar, né? Ter um bom networking, que hoje em dia faz parte do processo, Imagino, né? Que sim. E sem sombra de dúvida tu ter um portfólio legal. Mas Certo. tem chance, com certeza, com certeza. E como que a pessoa monta um portfólio básico assim? Depende muito o que ela quer,
né? Então, por exemplo, esse tempo atrás, a gente estava lá na startup, a gente estava procurando um especialista em criação de conteúdo de jogos do gênero fantasia, Certo. né? Então, é algo dentro da tecnologia micro do micro do micro do micro, né? Lá específico. E tem gente que tem portfólio que é sobre isso, né? Tem gente que quer trabalhar com várias coisas na criação de jogos. Tu pode ter jogos que você fez, claro, né? Não lançar o melhor jogo do mundo, que, querendo ou não, sozinho é impossível, né? Eu vou te dizer que sem uma equipe é impossível tu conseguir criar algo grande, né? Até dá, vai, mas demora. Demora um monte. Então, para preparar o portfólio é muito tu entender o mercado que tu quer chegar. Ah, eu quero ser design de jogos. Então, tu pode preparar um portfólio com design de jogos que você fez. O design de fases, de alguns quebra-cabeças dos jogos. Ah, eu quero ser design de personagem. Ok, então, porque tu não desenha personagens, ou tu pode ter ideias de personagem e pedir pra alguém desenhar, mas todo o contexto dele, a narrativa, as habilidades, quem ele é, quem ele não é, tu pode preparar isso, né, e deixar isso também como portfólio. Que bacana. Né? Nesse universo de possibilidades que tu citou agora pra gente, quais são os programas, quais são os softwares, tudo que envolve? Então, os principais? Hoje em dia, pra gente criar jogos, a gente tem os dois principais, que é a Unity, né, que é uma plataforma gratuita, que tu pode criar o jogo, tu pode lançar ele gratuitamente, tu começa só a pagar uma taxa em cima da compra do jogo, depois de X downloads, se eu não duvido, acho que é 75 mil. Eu posso estar falando esse número errado, porque a gente não usa ela lá, mas tem. Tem também a Unreal Engine 5, que é meio que o motorzinho por trás do jogo, que é uma plataforma que tu vai usar, né? Hoje em dia essas são as mais modernas, não necessariamente as mais requisitadas, né? Porque elas são modernas, as pessoas ainda estão começando a usar ela, né? Mas são esses dois aplicativos, a Unity e a Unreal Engine 5. Se alguém quer começar, a gente tem o Game Maker. Que é uma plataforma para criar jogos um pouco mais simples. Não quer dizer que são piores, né? Um jogo mais simples pode ser melhor do que jogos milionários que tem por aí, né? Mas o Game Maker é uma plataforma excelente para começar a criar. Porque ele não depende muito de programação, tem bastante coisa pronta que tu não precisa fazer na mão. Por exemplo, hoje em dia, desenhar um boneco é difícil, né? Então lá tem bonecos prontos que tu pode customizar para usar. Então, que interessante. Dá para dizer que a gente tem plataformas que tu pode ir caminhando para chegar dentro da plataforma principal. Seria uma Unity da vida ou a Unreal Engine 5. Certo, muito bem. Isso não existe de incentivo nas escolas hoje em dia, né? Tinha um programa, há uns anos atrás, eu não vou lembrar o nome agora do programa, mas que não tinha aqui em Santa Catarina, era em São Paulo, que algumas escolas que tinham um técnico de informática junto, né, elas tinham incentivo, tinha lá uma matéria de gamificação, né, e tinha ali um game maker, uma coisinha para ensinar as pessoas a usar a lógica dos games tanto no dia a dia do trabalho, né? Então, tá aí uma dica, né? O conhecimento que a gente ganha criando um jogo e fazendo parte do processo de criar um jogo é muito grande. Eu imagino que sim. É absurdo, assim. Eu mesmo, antes de entrar na área, não achava que era tão difícil. Né? Aí depois eu pensei, putz, é difícil. Mas... Por isso que tem que ser valorizado, né? Quando é um trabalho bem feito, né? Exato. E o retorno financeiro é muito grande, né? Para empresas, para gente como sociedade também, se a gente ter esse incentivo, né? E eu digo que às vezes parece um pouco bobinho falando, joga o joguinho de computador ali. Mas não, o retorno financeiro, o retorno que te dá como profissional é uma coisa absurda, assim. Né? Bem legal. Muito interessante. Olha, bem legal mesmo que tu trouxe essas informações que são quentes de mercado mesmo, né? Ranier, e falando agora de mercado, assim, agora mais abrangente na área de tecnologia, né? O que aconteceu com o mercado? Porque antes se contratava muito facilmente qualquer dev. Hoje a gente percebe que já tem uma exigência maior, né? Para níveis mais avançados. Fala um pouquinho sobre essa transformação que vem acontecendo no mercado e por quê. Então,
o mercado a gente tem aí o mercado na nossa região e no mundo ativamente há uns 10 anos mais ou menos. Eu gosto de falar, né? Que ele realmente é um mercado ativo, mercado não. Isso aqui é uma área que as pessoas atuam e é uma área que é tão igual quanto uma medicina, direito, marketing, né? É realmente uma área de uns 10 anos, vai dizer uns 11 talvez, né? Então, antigamente a gente tinha muito a necessidade de mão de obra, né? Ah, tu é mais ou menos bom? Vem. Porque a gente antigamente precisava, o mercado estava muito aquecido nisso, né? Ok, contratou um monte. Tá, agora vamos ensinar esse pessoal a trabalhar dentro da minha empresa, né? Ok, vamos lá, é assim que tu faz assim, faz assim, faz assim. Ok, a gente foi lá, dá pra se dizer que a grande era de ouro de contratação da programação foi em 2019. Né, 2020, talvez porque teve a pandemia, home office, né? Mas o que aconteceu? O mercado cresceu, eles contrataram um monte de gente e começaram talvez a perceber que aquela mão de obra não era tão necessária assim, né? Porque tinha se contratado 15 pessoas. Em questão de 5 anos veio algumas tecnologias novas. Essas tecnologias, elas facilitam o processo, né? Então eles começam a ver que muitas pessoas que foram contratadas, sempre foi uma área que pagou muito bem, continua pagando muito bem, né? Mas bancar um monte de gente ganhando muito bem, tu tem que ter os melhores dos melhores, né? Então, depois que conseguiu colocar esses desenvolvedores dentro do mercado, uma hora ia atingir o limite, né? Não tinha muito, ok, a empresa produz, digamos, 5 aplicativos por ano. Não que isso seja um número real, né? Mas um exemplo, ela produz 5 aplicativos por ano. A gente usa para produzir esses 5 100 desenvolvedores. Tá, a gente já tem os 100. E aí? Por que a gente pega alguém a mais? Então chegou uma hora que o mercado ele cresceu, né? Porque era um mercado, tá crescendo. Tá crescendo. Tá crescendo. Crescendo. E uma hora ele cresceu e atingiu um ápice muito bom, né? A gente ainda muitas pessoas, né, o Javier, agora te interrompendo, desculpa, mas muita gente até por perceber essas oportunidades migraram de outras áreas, foram buscar conhecimento básico para entrar como dev, né, como desenvolvedor e tal. E aí chega uma hora como tu disse, e agora, né? Os desafios são maiores que as empresas querem produzir cada vez mais, com mais, são outras soluções que vão surgindo, né? Exatamente. E aí... Então, pensa assim, você tinha comentado, né? Muita gente, hoje em dia, até vindo pra cá no Uber, ele comentou que ele faz Uber já tem alguns anos e agora ele tá estudando para ir pra área de tecnologia, né? Isso é muito comum. Ouvir pessoas que estão transitando de carreira, fazendo a troca de carreira. E nisso, elas vêm com uma bagagem, mas elas estão ainda entrando no mercado, né? E as empresas, elas já estão crescendo. As empresas de dev que estavam começando a querer crescer há 5 anos atrás, já se passou 5 anos. Sim. Então elas já cresceram e elas precisam se manter e elas querem crescer ainda mais, elas querem produzir mais, querem criar mais, querem inovar, querem criar mais rápido. Né? Exato. Então a demanda pelo conhecimento aumenta muito nisso, né? Porque, uma turma de 30 alunos se formam com o mesmo conhecimento. A empresa tem 5 vagas. Quem que a empresa pega? Saca? Então tem que ter ali o diferencial. Então, realmente, nesse momento do mercado, é importante você não ser só o... A gente chama de júnior, tá certo? Tá certo, mas não nesse contexto, básico. Né? Tá. Pensa que só ter o conhecimento básico para entrar não é mais o suficiente, né? Porque não precisa mais, né? A gente já tem funcionários. Já tem muita gente com esse conhecimento. Tem muita gente já com esse conhecimento, né? E claro, tem que começar de algum lugar. Então, o que eu digo é muito... Para quem quer entrar no básico, para trabalhar com o básico, ótimo. Mas tu não quer ficar para sempre no básico. Sim, né? Perfeito. Então, com o conhecimento que as empresas pedem, com a tecnologia que a empresa usa, né? Tu consegue entrar, tu sabendo daquela tecnologia, ótimo, fez uma entrevista de emprego legal ali, tu entra, bacana. Agora, para permanecer,
né? Pra tu conseguir evoluir lá dentro, tem que ter aquele temperinho a mais. Sim. Sabe? Aí tu falou que ocorreram, assim, que muitas pessoas nesse meio tempo acabaram também sendo demitidas, perdendo o emprego e tal, né? Essas pessoas que conseguiram manter as suas oportunidades, que conseguiram se manter nas empresas e tudo mais, como é que elas fazem hoje para se destacar? Hoje elas têm a possibilidade de estarem dentro das empresas se qualificando por meio das próprias empresas, ou elas precisam realmente tirar um tempinho para se qualificar, para subir de nível? Como é que funciona isso hoje? Então, Como é que tá esse incentivo? tem uma coisa que a gente diz na área de TI, que é se tu tá no mesmo cargo, com o mesmo salário, fazendo a mesma coisa há 3 anos, tem alguma coisa errada, né? Porque em 3 anos muita coisa muda, em 3 anos a tecnologia muda, em 3 anos tu poderia ter aprendido um monte de coisa. Claro, não existe uma corrida contra o tempo, assim, né? Mas como você falou, quem já está no mercado e precisa e quer se destacar, né? Tem que procurar conhecimento. É fato, né? Tem que, de alguma forma, tirar um tempo, estudar, seja por conta, seja em algum curso, né? Eu sempre recomendo em algum curso, porque às vezes por conta tu pode acabar se perdendo ali na linha do caminho onde estudar, mas o ponto principal tem empresas que vão ofertar para você crescer? Tem, mas tu não pode depender, e também não são todas. Sim. Né? Então, ter esse pontapé inicial de entender o que o mercado está precisando, né? Enxergar, ver, analisar e começar a estudar sobre isso, ou pegar, digamos, um desenvolvedor, ele quer virar engenheiro de software, de sistemas, né? Tá, hoje a gente tem ferramentas na internet que vão te explicar onde ir, o que conhecer, o que estudar. Então, o mais importante, né, eu acho que hoje em dia para tu se destacar é ter aquele a mais, sabe? Perfeito. Eu queria que tu explicasse pra gente, até mesmo esses níveis que a gente conhece aqui no Brasil, né? Que tem o júnior, o pleno e o sênior. Isso. O que é cada uma dessas etapas? E é a mesma coisa que a gente enxerga esses níveis igual o mercado lá fora enxerga ou não? Ou tem diferença? Então, vamos lá. Isso é uma pergunta muito boa, que muita gente tem dúvida. Até gente que tá na área tem dúvida. Né? Gente que acabou de entrar, tá meio inseguro. Eu vejo muitos alunos meus entendendo, meio que... Enfim, né? Hoje em dia não tem nenhum lugar que vai explicar, isso é isso. Né? Mas para resumir, a gente tem o júnior, o sênior e o pleno. Né? O júnior, pleno e sênior, na ordem correta. Pra gente poder entender... E os devs que estão vindo, que me desculpem, eu sei que vocês fazem muito mais que isso, né? Mas pra gente poder entender, imagina que o júnior é aquele profissional que vai ter habilidade e já consegue fazer uma tela de cadastro, consegue fazer a tela de cadastro ela funcionar por trás do que a gente vê, né? Seja eu poder me cadastrar em um site, eu como dono de uma loja cadastrar um produto dentro do meu site, do meu aplicativo. Então, esses processos assim, né? Às vezes fazer aparecer o clima do dia em um aplicativo, né? Usar esse tipo de tecnologia. Certo. Né? Dá para ser que o pleno é aquele que em um site de compra, por exemplo, né? Ele vai fazer o sistema de cobrança de quando eu pago. Então, eu como usuário, eu vou pagar, eu tenho que ter um sistema que vai conectar com o Banco Central, que vai fazer o pagamento, que é seguro, que não vai vazar o meu cartão, diversas coisas. Então, dá para dizer que essa seria a responsabilidade de um pleno, né? Já o sênior, ele chega com a parte de liderar a equipe, né? Então quer dizer que ele fica sentado numa mesa o dia todo liderando? Não. Né? Mas é ele que vai tomar essa parte de organizar a equipe, liderar, é ele que vai trabalhar com a arquitetura do sistema. Claro, ele vai codar, ele vai trabalhar criando código, com certeza, né? Só que ele acaba criando mais responsabilidades e ele tem que ter já um conhecimento mais de toda a arquitetura, um pouco de engenharia, como é que funciona a produção do software de ponta a ponta, né? Então, eu gosto de dizer que do júnior ao sênior, eleva o teu nível de conhecimento, né? E geralmente tem o tempo de mercado que tu fica, dá pra dizer ali que um júnior
tá no mercado já há uns 2, 3 anos, um pleno há uns 5, sênior 7, 8, 10 anos, né? É isso tudo? Não. Tem gente que tem conhecimento para ser sênior, que às vezes já entra como sênior, né? Ô, Javier, eu só tô falando o teu nome certo? Ranier. Ranier, Isso. desculpa, meu querido. Ranier. Qual é a faixa salarial, geralmente, dessas 3 etapas, desses 3 níveis? Pode variar bastante. Pode variar, tá? Mas mais Pode ou variar. menos. Dá para se dizer que o júnior vai estar ganhando ali entre uns 3.000 a 5.000, mais ou menos, né? O pleno de 4 a uns 7, uma média, né? Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. E geralmente o sênior é ali de 8, 9 para mais, né? Eu já vi o júnior que tava ganhando muito mais, mas fazendo as funções de júnior, né? Teve ex-aluno meu que saiu ganhando, agora que ele tinha isso já faz uns 2 anos. Ele fez o curso comigo, a gente tava trocando ideia. Depois ele veio conversar, depois de uns 2 meses que o curso acabou, ele já tinha sido empregado durante o curso. E ele falou que ele tava ganhando, acho que era uns 6, 7 como júnior. Olha aí. Depende né? muito da empresa, Isso, da área. depende da empresa, depende de quantas responsabilidades dentro dali de um júnior tu vai ter, né? É óbvio que existe júnior que faz serviço de pleno que faz serviço de júnior, né? Isso, querendo ou não, em muitas áreas isso acontece, né? Mas geralmente é essa média salarial que ganha. Certo. Né? E Ranier, eu também queria que tu falasse um pouquinho das características, que muitas pessoas acham assim que o sucesso profissional dela tá muito dentro daquela parte técnica do conhecimento dela. A gente sabe que pra tu ser uma pessoa de sucesso, que tu vai galgar oportunidades maiores e até mesmo de liderança, são outras características importantes da tua caminhada, né? Outros conhecimentos, outras habilidades. Quais são essas outras habilidades que você pode nos apontar que o mercado também está procurando para a pessoa realmente sair ali de um júnior e para ser um pleno e chegar a uma pessoa, como você falou, sênior, que acaba tendo que liderar pessoas e projetos, né? Então, só um ponto importante que eu conheço muita gente que para no pleno. Né? Porque às vezes não quer partir para a parte de liderança. Certo. Ok, super válido, né? Mas ainda assim, hoje em dia o mercado de trabalho, antigamente todo mundo era chamado, né? Era uma coisa absurda, assim, né? Se tu tinha o conhecimento, tinha a formação, vem. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. O mercado ele é mais competitivo, as empresas querem os melhores, né? Elas não querem só, eu tenho conhecimento. Tá, mas qual é o teu diferencial? E eu tenho a impressão, Ranier, tu me corrige se eu estiver errada, mas até essa pessoa que já tá num nível de conhecimento maior, que, por exemplo, já é um sênior, pleno ou um sênior, é difícil até para as empresas reter esse profissional, né? Exatamente. Existe muito, isso aqui na nossa região é muito comum, né? Aqui na região do Vale, que é essa troca e oferta entre empresas, né? Então, eu sou um desenvolvedor, trabalho há 5 anos em empresa X, eu ganho 8 mil, por exemplo, né? Aí vem a empresa Y, a gente paga 9 mil para ti, mais benefício. Acho que eu vou pra lá, né? Aí tu fala, empresa X, a Y, ela tá me oferecendo isso aqui. Putz, o que a empresa X faz, né? Ou às vezes tem também o profissional, tá há 5 anos, 10, 15 anos na área e não evoluiu nada. Tá, então pra empresa, um júnior que entrou há 2 anos atrás, ele tem muito mais valor às vezes do que alguém que tá lá com o mesmo conhecimento, estagnado, não subiu, ou melhor, não procurou entender como a tecnologia evolui e pegar essa evolução da tecnologia. Então eu vejo que, claro, sempre estar atento, isso é uma qualidade absurda, tá? Estar atento a novas tecnologias, a necessidade de novas tecnologias e o que elas vão atender. As soft skills, né? Que é o que a gente chama, que é a pessoa lá saber se comunicar. Claro, não precisa ser um Silvio Santos que vai chegar falando com todo mundo, né? Mas conseguir trocar uma ideia, porque tu sempre vai trabalhar em equipe, a não ser que você seja uma pessoa que trabalha por conta própria, você sempre vai trabalhar em equipe, sempre. Né? Então uma equipe de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 pessoas. É uma equipe, são outros seres humanos, com também, eles vão ter dia que todo mundo vai estar estressado, vai ter dia que todo mundo vai estar mais feliz, vai ter dia que vai estar todo mundo mais entediado, acontece, né? Então,
ter essas habilidades de comunicação, entender e saber trabalhar em equipe. Tem o termo proatividade, que eu não gosto muito, né? Porque ele pode imprimir, às vezes, alguma percepção errada. Mas eu digo que aquela proatividade de ser a pessoa que vai, não, gente, isso aqui precisa ser feito, eu preciso trabalhar com isso aqui. O que vocês acham de a gente usar aquela tecnologia lá? Então, tá sempre disposto a tá trabalhando junto com a união. Né? Eu acho que isso, hoje em dia, é um dos maiores diferenciais. Porque, às vezes, uma tecnologia, a empresa ensina, um curso te ensina. Agora, trabalhar em equipe é um pouco mais difícil. Essa gestão de pessoas sempre foi um grande desafio e a gente está no meio de uma equipe, como você falou, né? São pessoas diferentes, embora estejam na mesma área, mas são pessoas com perfis diferentes, né? Exatamente. Sempre serão perfis diferentes. Até a gente, um tempo atrás, ficava nessa curiosidade. Será que uma pessoa de comunicação, ela pode atuar como um desenvolvedor? Será que ela vai conseguir trabalhar na área de tecnologia? Porque se achava que era um ambiente muito para pessoas, tipo, nerd, fechado, que não conversa e tal, né? E hoje a gente sabe que não. Por exemplo, as mulheres, elas já chegam nesse ambiente com outro tipo de perfil, muitas vezes, né? Então, isso é muito interessante. A gente pode falar que há 15 anos atrás, uma equipe de desenvolvimento era uma equipe de 8 homens, já com seus 40 anos, né? Sentado ali, programando, todo mundo de cara fechada. Pronto, né? Hoje em dia é muito diferente, né? É gente de tudo quanto é tipo, é um mix que funciona muito bem, né? Porque a nossa sociedade, ela funciona muito bem assim. Pois é. Né? Então, vem às vezes, né, um grupo que era de homens, às vezes vem as mulheres que elas já são geralmente mais comunicativas, vem pessoas jovens de perfis diversos, né? Então, tem aluno meu que é muito mais calado, né? Isso ainda existem esse tipo de pessoa, né? É da personalidade dela. Exato. Mas tem pessoas que são extremamente comunicativas, que são pessoas mais ativas. Tem gente que trabalhava na área de comunicação e foi para programação. Então, traz essa bagagem, né? Então, não só o teu conhecimento técnico em saber programar uma linguagem de programação, mas toda a tua bagagem anterior e o que tu pode adicionar nela vai agregar em como tu vai crescer na área, né? Verdade, com certeza. Ranier, a ProWay, ela sempre formou a base, né? Sim. Para o mercado. E aí as acelerações, elas aconteciam muitas vezes por parte das empresas, né? Mas hoje, como é que tá? A gente sabe que o mix de oportunidades, até mesmo os cursos da ProWay hoje evoluíram muito. E as pessoas podem buscar suas próprias acelerações e investir na sua própria carreira, né? Isso. Então, ali na ProWay é legal porque hoje em dia, eu, como professor lá, eu consigo atuar tanto em alunos que estão querendo a base, quanto alunos que já estão na área e querem crescer, né? Então, foi o que a gente estava conversando antes. Se você está na área e você quer crescer, a única maneira que tem de crescer é com conhecimento. Não tem nenhuma outra forma, hoje em dia, na área dev, de tu crescer sem você aprender, estudar e ter aquele conhecimento, né? Então, o legal da ProWay hoje em dia é que eles oferecem esses cursos. Então, sejam devs que trabalham com front-end, que é aquela parte mais visual de um aplicativo, o back-end, que é a parte por trás, né, do aplicativo, que querem ampliar o seu conhecimento, ou melhor, afunilar mais o conhecimento, né, que hoje em dia é uma coisa muito importante também, que é você ter o seu conhecimento ele afunilado muito bem em uma área, né, que é uma grande demanda que existe. Que é ser um especialista? Isso, que é... Hoje em dia a gente não usa muito o termo especialista na área dev. Tipo, eu sou um desenvolvedor especialista em alguma coisa. Ok, só que dá pra funilar ainda mais. Qual que é o termo certo? Não tem Geralmente se usa. Não tem... Aí teria aquela stack que a gente tinha conversado antes do programa começar. Tipo, a stack que eu trabalho. Certo, né? certo. Que é o conjunto de tecnologias que tem, que tu vai utilizar em alguma tecnologia. Ok. Então dá pra falar que a gente é especialista nisso, né? Tenho a minha especialidade. Só que se tu conseguir afunilar muito bem alguma coisa, alguma empresa no mundo tem essa necessidade. Dá um exemplo de alguma coisa que eu possa afunilar, que eu possa ter algum conhecimento muito específico. Inteligência artificial, hoje em dia, né? Faz uns 2 anos que estourou esse mundo de inteligência artificial, né? E, por exemplo,
Eu me formei em análise de sistemas numa faculdade, eu fiz uma pós para trabalhar com a gestão de projetos, e eu comecei a estudar inteligência artificial, fiz cursos, fui afunilando, então eu sou um desenvolvedor de uma linguagem de programação, especialista em inteligência artificial. Aí tu pode, dentro de inteligência artificial, afunilar ainda mais. Daí tem vários tipos de inteligência artificial. Posso me especializar na arquitetura de inteligência artificial, na questão do machine learning, que é a gente colocar as máquinas para aprender a fazer algum processo. Então tu pode sempre ir afunilando, porque vai ter a necessidade do mercado. Entendi. Né? Mas é aquela coisa, saber só isso aqui não é legal, né? Tem que ter ali o abrangente, mas a tua especialidade ser também o teu foco. Muito bem. E aí, tem um curso específico que eu ouvi falar, que eu queria até que tu nos trouxesse mais informações, o Advanced Tech. Isso, então. Isso é um curso bem legal que a PowerWay tá lançando. Eu vou tomar a frente da turma, né? Eu tô bem animado, com legal. ele. Porque é um curso que eu vou pegar, e a gente quer pegar também, né? Desenvolvedores que já estão na área, certo, mas que querem ter um up na carreira. É justamente para isso que a gente tá falando. Exatamente. O foco dele é esse, Subir o seu nível. Exatamente. Eu sou um júnior, eu quero ir para pleno. Ok, vem para cá que a gente vai te dar uma gama de conhecimentos, né? A gente vai desde trabalhar com um banco de dados, trabalhar com o Python, que é uma linguagem de programação que tá super em alta. Meu Deus, hoje eu em ouço dia. falar tanto do Python. Se tu puderes nos falar o que é o Python, onde é utilizado. Então, hoje em dia o Python, ele é uma linguagem de programação, né, que a gente chama. Então, a gente como ser humano tem a nossa língua. Aqui no Brasil a gente fala o português, né? E a máquina, ela fala o binário. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Que é lógico, né? Ou sim ou não. O Python é esse meio termo. É a linguagem de programação que a gente vai utilizar entre eu como ser humano e a máquina que fala 0 e 1. Porque a gente falar 0 e 1 seria muito difícil. Imagina a gente decorar todos os conjuntos de 0 e 1 para cada letrinha. É um absurdo, né? Então existem essas linguagens que permitem a gente dar comandos para a máquina para ela poder criar. Ela não, né? A gente vai auxiliar a máquina a criar esses aplicativos, né? Então hoje em dia o Python ele é muito usado e é uma das linguagens mais recomendadas quando a gente quer trabalhar com análise de dados. Ótimo. Entendeu? Então pense que a gente vai criar um algoritmo, né? Que vai ter ali um padrão de atividades que ele vai usar para analisar dados. Certo. Né? Hoje em dia ele também é muito usado para inteligência artificial, por ele trabalhar muito bem, ser muito ágil com isso. Né? Então dá para dizer que, claro, eu posso criar site com Python, não digo o que a gente vê, né? Mas fazer a parte mecânica do site funcionar, posso fazer com Python. Então, toda essa análise que essas grandes empresas de mídias sociais fazem, utiliza também Python? Com toda certeza, né? Então, claro, não posso dizer, todas usam a mesma aplicação. Sim. Mas com Python pode ter certeza que se precisa analisar algum dado, precisa trabalhar com levantamento de alguma coisa que vai envolver sistemas, um conjunto de dados absurdo, vai ter alguma parte do processo vai ser feito em Python. Nossa, então é bem interessante. Agora eu quero te perguntar, quem sabe utilizar Python, pode ser júnior, pleno ou sênior? Pode, com certeza, né? Então pensa que o Python ele vai ser a base, né? Vai ser como se fosse a tua linguagem que você vai atuar. Então tu pode tanto ser um estagiário com Python, aí tu cresce para júnior, cresce para pleno, cresce para sênior. Entendi. Né? Muito bem. E aí, só voltando ali ao curso. Quando ele começa, quem pode participar, como é que faz, quanto tempo de curso? Então, a data de início a gente ainda não tem ela certa, tanto que ela ainda não foi liberada exatamente quando começa a data. Então, tem tempo para se inscrever. Exatamente. O curso, ele tá aberto para pessoas que querem crescer mais na carreira e dar um up no seu conhecimento. Certo, mas já tem que ter o básico? Isso, já tem que ter o básico, mas, por exemplo, as portas também estão abertas caso alguém aprendeu um pouco do básico sozinho e agora quer realmente aprender o que as empresas trabalham, né? Perfeito. Então, o foco da gente ter montado esse curso foi justamente para atender essa necessidade do mercado. Desenvolvedores, desde estagiário até o sênior, que saibam trabalhar com tecnologias que o mercado tem necessidade. Maravilha. Né? Então... Serve para um design também, por exemplo? Se um design...
Claro que teria que ter um pouquinho de conhecimento antes, né? Daí a ProWay também, ela oferece cursos de lógica básica, por exemplo, né? Que é o ideal. Depois, pode já... Só vai. Só vai. Bacana. E é quanto tempo de curso? Ou tem... Pra cada área tem um tempo? Então, os cursos, eles podem variar, né? A gente ali no Advance, ele é dividido em módulos. Então, ele vai ter módulo de Python, ele tem módulo de SQL, que é o banco de dados, de NoSQL, que é um outro tipo de banco de dados, que não usa essa tecnologia. Ele tem um módulo de análise de dados também ali dentro do Python. Que legal. Né? Então, ele tende a durar ali de 1, 2 ou 3 semestres, dependendo do curso que faz, né? A pessoa fazendo esse curso, ao término do curso, ela já tem um conhecimento a mais para colocar no currículo, ela já pode estar aí até no mercado competindo em outras oportunidades, com toda certeza, né? A ideia de ter montado o currículo dessa forma, que foi uma coisa que eu peguei muito no pé, foi para ser um currículo que gera competitividade, né? Porque não adianta só montar um curso que vai ensinar o beabá. Não, tem que ensinar o beabá, tem que ensinar ele ao contrário, tem que ensinar a mais do que a base espera, entende? Então, eu também sempre tento levar para a sala de aula conteúdos a mais do que o curso, né? Às vezes pegar ali uma aula e fazer uma oficina com os alunos com alguma outra tecnologia. E colocando a prática mesmo da vivência ali, né? Exatamente. O foco sempre é preparar o aluno tanto para quem quer finalmente conseguir entrar no mercado de trabalho de cabeça com conhecimento absurdo, ou quem, eu já tenho a minha base aqui, mas eu preciso melhorar ela. Então, beleza, a gente tem todo o material pronto, vem, se esforça que funciona. E, Ranier, você é o único professor? Tem outros professores também diversificados de outras áreas? Então, dependendo muito do curso, né? Para o Advanced Tech, a gente sempre separa, tem um professor titular para o curso e algum módulo ou outro a gente chama outros professores, né? Então, por exemplo, a gente que trabalha com Dev, a gente trabalha em várias frontes, né? Mas, às vezes, tem alguma outra pessoa que ela vai ser melhor que tu. Então, por que não trazer aquele profissional para preparar esses alunos, né? Bacana. Então, o foco traz os melhores do mercado para mostrar para os alunos como que funciona. Muito bem. Quem tem interesse, então, no Advanced Tech, entre em contato com a ProWay já, gente. Você assistindo aqui o nosso podcast, já entre em contato, porque com certeza eles vão informar melhor ali como é que funciona o curso, quanto tempo, né? Os temas bem certinho. E qual é o contato? Pode entrar em contato por qual número? Então, a gente tem o Instagram da ProWay. Fica aí, então, você entra ali, o @ProWayInfo. Ótimo. Lá tem todos os contatinhos certinhos para eles entrarem. Muito bom. Eu gostaria, professor, que tu nos trouxesse, assim, algumas experiências, né? Alguns cases de sucessos de aluno, assim. Tu já teve alguns... tu tem alguns exemplos para nos passar, assim, de alunos que passaram por vocês e que hoje são referência, que estão bem nas suas áreas? Então, eu sou muito suspeito para falar, porque os meus alunos são muito os meus xodó. Né? Imagino. Mas a gente tem alguns cases de sucesso ali, né? Tem turmas que, de 15 alunos, 14 já estão no mercado de trabalho atuando. Legal, né? E estão atuando bem, saca? Então, eu tinha te falado daquele aluno que tinha saído de um curso da ProWay como júnior com salário alto, né? Eu tenho alunos... Eu gosto muito, durante a aula, de dar a orientação profissional para os alunos também. Que eu acho que, às vezes, só o conteúdo... gente, o conteúdo é esse, tá aqui. Não, tem que ter a visão profissional. Como é que eu vou chegar agora na empresa, né? Exatamente. Então, os alunos vêm... professor, como que eu busco emprego? Como que... Tem como trabalhar para fora? Tem, né? Daí, eu gosto também de dar esses caminhos e, claro, eles merecem todo o mérito pelo esforço deles, né? Então, tem uma aluna, na verdade, se formou ano passado em um curso. Ela tá atuando lá fora. Claro, é o home office, né? Ela tá atuando para uma empresa da Itália. Tá muito bem, super legal. Feliz. Ela viaja todo mês, trabalha como home office, né?
Tem um outro aluno. E curiosidade, a área dela é exatamente qual? Ela trabalha com Java. Com Java. Com Java, isso. Ela trabalha com Java back-end, né? Aí tem... Nossa, é difícil escolher só um. Ou escolher alguns, né? Mas tem um aluno, esse é um aluno muito querido. Ele fez um curso com a gente lá, um curso de 6 meses. E tinha vários módulos, né? Tinha o módulo de lógica, o módulo de programação para web, para desktop e tal. E ele estava muito em dúvida do que ele queria atuar. Porque ele já não sabia antes, fez o curso, gostou de tudo, não sabia aonde atuar. Eu acho que deve acontecer muito isso, né? Tem. Daí, aí foi quando eu entrei com ele e falei, existe o full stack. Que a grosso modo é quem trabalha com tudo. Bem grosso modo, né? Aí ele se interessou e tal. Full stack. E ele gostou da ideia e tal, ele foi, eu sei que depois ele foi estagiar em uma empresa aqui de Blumenau, ali na Philips, né? E agora eu sei que já tá... A última vez que eu falei com ele tava em processo de transição de júnior para pleno. Questão de 1 ano, assim. Bem rápido? Bem rápido. E eu acho que também, né, Renier, tem muito do perfil da pessoa, como tu falou. Com certeza, não adianta a pessoa achar que, é o mercado e tal, pujante, vou me dar bem. Mas é que, cara, vai depender muito do teu desenvolvimento também, né? Da tua procura, da tua busca, da tua entrega, né? Sim. Tem alunos, e claro, tem alunos e alunos, tem pessoas e pessoas. Pessoas têm mais dificuldade, cada pessoa tem o seu tempo para aprender, tem o seu tempo para se aprimorar, e tá tudo bem, né? A gente não pra mim, o aluno, a gente ensina igual. Depois o mercado de trabalho, a gente sabe que o mercado é um pouco mais rigoroso do que a sala de aula, né? Cara, a gente tenta assimilar bastante, mas ele vai ser mais rigoroso, não tem muito o que fazer. Só que tem alunos que vão mais rápido, tem alunos que vão mais devagar. Eu tive um aluno ano passado, se formou agora no comecinho do ano. Menino, um crânio, um absurdo, assim, absurdo. Fora da realidade. É aquela pessoa fora da realidade. Tem 16 anos. Sabia fazer um aplicativo de ponta a ponta, assim. Uma loucura. E quanto mais novinho, parece que tem mais facilidade ainda, meu Deus do céu. Não. Parece, né? 16 anos, ficava de cara, um crânio, assim, um crânio. E ele foi entrar no mercado de trabalho e ele se assustou. Porque ele não tinha muitas soft skills, né? Daí ele veio conversar comigo. Eu passei pra ele um curso que tinha de uma amiga minha, que ela dá. A Team Saúde! Um curso que ela dá pra treinar a soft skills. Certo. Né? Ele fez. Então eu sei que, claro, ele vai fazer acho que 17 esse ano. Então ele não pode atuar como um júnior pleno, porque a lei não permite, né? É um estagiário. Isso. Até, tipo, tu pode trabalhar como júnior, mas não é um júnior, mas é um júnior, né? Mas... Aí tá lá. Tá atuando, foi trabalhar pra uma startup, na verdade. Eu tinha apresentado ele pra ela, né? Falei, tem esse rapaz aqui, ele é um absurdo, né? E eles entraram em contato e tá lá, felizão da vida. Que legal, vai fazer acho que uns 3 meses já que ele tá lá. Muito bom. E a tua experiência, Renier, dentro das formações Super Dev, ADAS Dev e demais formações ali com a ProWay? Então, a gente tem essas duas, né, que são 2 turmas, e tem as outras formações, né, mas as que eu já dei aula ali e já dei mais tempo de aula é o Super Dev e o ADAS. O Super Dev é um curso aberto, é um módulo de 1 ano e meio de programação. E esse módulo, 1 ano e meio, a gente vê desde o básico do básico, para quem não sabe nada, até o avançado para entrar no mercado, né? Conhecimento ali de júnior, se for um aluno bom, já tem até conhecimento para pleno. Ótimo. Tá? Claro, não vou dizer que ele vai conseguir sair um pleno, porque às vezes não tem experiência do mercado necessária, né? Mas o conhecimento tá ali, né? É um curso que a gente tem, né? Todo ano eles lançam ali na ProWay sempre uma nova turma do Super Dev, né? E nessas áreas ali, tanto no Super Dev quanto no ADAS Dev, tu dá aula exatamente do quê? Tudo. Tu pode falar de todas as...
Isso. Quando fala tudo, é diversas linguagens? Então, o SuperDev, a gente tem o módulo de lógica, o módulo de programação web, Tá. a programação, aí a gente tem o back-end, que é basicamente fazer tudo que a gente mexe em um site ou num aplicativo, se conectar com o banco de dados, Tá. né? Falando bem por cima. Né? Tem gente que tá ouvindo isso que vai querer me matar depois. Ah, não, mas dá pra ter uma noção inicial, né? assim. Esse é o conceito. Então a gente tem o back-end e o front-end. São duas áreas distintas que elas trabalham juntas, né? Mas o ADAS Dev, por exemplo, é bem abrangente o curso, né? Isso. Aí o ADAS, ele é o mesmo curso que o SuperDev, só que é uma turma somente para mulheres. Para mulheres. Isso. Daí são turmas formadas só por mulheres. E também a gente vê desde o básico até o avançado, né? É igual o SuperDev, só que com uma turma só para mulheres. Isso. Aí o que acontece? Cada edição é uma linguagem e uma tecnologia principal diferente. Certo. Né? Então, como tem até trazendo o que está em evidência no mercado. Isso, a gente sempre tenta trazer o que está em evidência, a necessidade, principalmente falando aqui na nossa região. Né? Perfeito. E de onde tu tem tanto conhecimento, meu querido? Quais são todas as formações desse menino? Como é que começou nesse mundo de tecnologia? Porque tu falou ali de games, que já no começo eu já catei meio podcast só disso. Então, quando eu fiz o ensino médio no Sedup, né? Pra quem já mora aqui em Blumenau há um tempo, sabe que o Sedup, ele tem o ensino médio integrado com técnico. Fez o técnico em informática. Isso, eu fiz o técnico em informática. Qual é a tua idade agora? Tenho 25. Certo. 25. Aí, ali nesse meio termo, eu comecei a fazer engenharia de software. Porque eu lembro que, quando eu fazia ensino médio, eu queria trabalhar com jogos, queria ser professor de química, queria fazer genética, queria fazer um monte de coisa. Olha aí, ó. Mas não dava. Quem nunca? Exatamente. Só que não dava de fazer tudo, né? Mas tudo coisa de gente muito inteligente. Aí eu comecei a fazer engenharia de software, porque eu queria trabalhar com jogos, e naquela época, né, alguns anos atrás, era uma das formas de começar a entrar no mundo de games, na parte acadêmica mais, perfeito. Né? Porque a gente sempre teve aquela visão que, eu só trabalho se tiver faculdade. Antigamente, hoje em dia já não é tanto assim. Exatamente. Né? Hoje em dia, tu tendo um curso bom, tendo conhecimento, ótimo. Isso, é o que depois, manda. se precisar, faz. Né? Mas pra entrar, tendo conhecimento, é o que mais importa. Exatamente. Eu tenho uma irmã que ela trabalha na parte de recrutamento, mas é de tecnologia, né? Então, tu sabe que existe ali um termo específico, né? Ela só recruta pra área de tecnologia. E ela também, olha só, ela só tem o curso técnico no Sedup também de informática. E aí ela fez alguns cursos relacionados e ela não tem faculdade. E ela tá muito bem, ganhando muito bem e super feliz na área dela. A gente saiu muito daquela visão que, eu só vou trabalhar e ter dinheiro se eu tiver faculdade. Não, eu tenho alunos ali do SuperDev que se formaram, não fizeram faculdade e hoje em dia estão indo muito bem. Sim. Né? Geralmente... E aí no decorrer do período, né, professor, eu acho que a gente consegue medir, eu tenho interesse naquela empresa, lá é importante ter a faculdade, então eu vou fazer. Com Depende certeza. muito de cada objetivo, né? É isso. E claro, né, tem áreas na carreira de tecnologia que só consegue tendo uma formação, tanto por lei também, né, que tem as leis lá para poder assinar carteira, como naquela área, tem que ter a formação, sem sombra de dúvida, né? Tem empresas que exigem, ou melhor, é um diferencial ter a faculdade, e sempre vai ser, querendo ou não tem ainda, né? Tem o Joãozinho e a Mariazinha, os dois têm o mesmo curso, mas a Maria começou a faculdade. Então, tem uma vírgulazinha ali a mais, acaba sendo um diferencial, né? Então, claro que isso vai acarretar. E é muito, muito de ter o feeling, entender como aquela empresa precisa, o que tu quer fazer. Né? Exatamente. E aí tu foi buscando essas oportunidades. Tu fez o curso, aí isso, depois... eu fiz o curso, aí depois eu fiz engenharia de software e letras. E letras. Porque eu sempre quis ser professor. Certo. E eu queria ser professor ou de português ou inglês, né? Aí eu fiz letras. E também porque eu achava que pra fazer mestrado, o mestrado que agora eu tô terminando agora. Tá fazendo mestrado? Tô. Em quê?
O meu mestrado, ele é focado em narrativa e tecnologia. Certo. É mais voltado pra games, né? Uhum. Eu tô acabando ele, não vejo a hora de acabar. Nossa, o cérebro tá assim, É loucura. só sendo fumaça. Caótico. Mas estamos dando jeito. Que legal. Aí, né, eu lembro que eu tinha pesquisado o mestrado que eu queria fazer na época. E na minha cabeça, eu achava que precisava ter a faculdade de letras. Mas daí depois eu descobri que não. Não. Né? Uhum. Mas eu acabei fazendo. Conhecimento. Conhecimento, sem sombra de dúvida. Ninguém tira. E sempre soma muito, né? Isso. Aí naquele ano eu cheguei a dar aula de português, né? Tinha acabado de sair do ensino médio, peguei uma turma de 3 meses pra dar aula de português. Foi uma aventura absurda, assim. Mas daí eu vi que eu realmente gostava. Legal. Né? E nesse meio tempo sempre fazendo curso, né? Fazendo curso, aprendendo por conta, né? E a tecnologia faz parte do teu dia a dia sim, também, né? Sim, É sempre fez parte do meu dia a dia. Em casa, eu morava na época com a minha mãe e o meu padrasto, eles me incentivaram muito com isso, né? Então, sempre, falava, olha só que legal, tem isso aqui. E eles, então sempre tinha uma troca legal. Tu pode dizer que a tua mente, assim, a lógica faz muito parte do teu dia a dia? Tu és uma pessoa muito da lógica? Eu vou dizer que depende, porque eu tenho déficit de atenção. Certo. Né? Então, isso afeta um pouco. Só que eu gosto de falar que tem os seus ônus, mas também tem alguns bônus que ele traz, né? Então, às vezes eu tenho os momentos de hiperfoco, que é alguma coisa que eu gosto muito, que me dá muita serotonina, graças aos deuses da programação, é estudar, né? Então casou. E aí tu foca e aí adquire mais conhecimento ainda. Exatamente. Que legal, né? Que legal. Mas assim, eu vejo que tu tens uma realização muito grande nessa parte de poder lecionar, de poder realmente ensinar para as pessoas esse conhecimento. E tu tem uma experiência muito legal de poder ver muita gente muito jovem despontando já no mercado de trabalho, né? Por meio dos cursos, que eu acho que é incrível. A ProWay hoje é assim, um diferencial que traz muitos professores, que traz a prática do mercado, que traz a vivência do mercado. Isso é riquíssimo, né? Sim, eu acho muito legal, porque eu vejo ali também os colegas que trabalham comigo ali na parte acadêmica da ProWay, né? Sim, deve ser uma troca muito legal. É muito legal, né? E às vezes a gente traz outros professores para conversar com uma turma e aí pergunta, traz a experiência, porque querendo ou não, eu posso fazer um curso online? Posso. Só que é um curso lá, é um vídeo de 12 minutos, né? Claro, não tô tirando a credibilidade, porque cursos online são muito bons. E às vezes só tem aquela possibilidade de momento. Exatamente. Então, nossa, eu mesmo já fiz vários, né? Mas tu ter um profissional ali na tua frente, podendo te falar como é no mercado, tirar tuas dúvidas, é uma baita oportunidade. Uma baita oportunidade. Com certeza. Muito bem, hoje a gente pôde conversar um pouco mais, né, com Ranier Tom. Eu acho que eu falei em algum momento teu nome errado no meio do nosso bate-papo. Peço desculpas. Ranier Tom, ele que é professor universitário, também professor da ProWay, falou um pouquinho mais pra gente hoje sobre esse curso fantástico que é o Advance Tech, que tá aí à disposição. A gente entra em contato com a ProWay. Se você tem interesse de dar um up aí na sua carreira, de melhorar, de trazer mais conhecimento, de galgar novas oportunidades nesse mercado tão abrangente, né, nesse universo da tecnologia que só cresce, que tem muita oportunidade, sim, mas como a gente falou agora, é necessário buscar crescer, subir o nível, né? Tem que ter mais conhecimento, senão... É isso aí, gente. Então procura, entre em contato com a ProWay. Quero agradecer você, Ranier, por falar da tua experiência, compartilhar a tua vivência aqui com a gente hoje, e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Gente, fechando então mais um episódio TechStation aqui na Jovem Pan 88,7. Até a próxima. Obrigada, Kelvin. Beijo, tchau.